Um agradecimento mais que especial aos nossos patrocinadores. Aqui eu tenho 2 deles comigo. Estou sabendo que a Agência Incandescente também está abrindo uma base em Portugal. Você vai contar essa história para a gente. E o meu querido amigo Wilson, da TOTOS. Você vai contar um pouco da sua história também da TOTOS, afinal, você é quase pedra fundamental da TOTOS. Sabedoria aos extremos. Deixo vocês se apresentarem e aí eu pego a palavra para trazer aqui algumas questões. Vai lá, Wilson. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que eu não fui convidado porque eu patrocinei, né? Fui convidado porque a gente é muito amigo e tudo mais. Mas, enfim, de toda forma, Benício, obrigado por estar aqui. Meu nome é Wilson, sou diretor executivo da TOTOS Sudeste Meridional. A TOTOS Sudeste Meridional é uma das unidades TOTOS que cuida da TOTOS no Brasil todo. A gente tem 3 grandes regiões, uma é a ABC Litoral Paulista, outra é o Vale do Paraíba e outra o Sul de Minas. E a gente está aqui para falar um pouquinho de business performance, né? A TOTOS, como todos sabem, ou se não sabem, ficam sabendo agora, é uma grande produtora de tecnologia e, nos últimos tempos, ela vem investindo fortemente em business performance com o objetivo de fazer com que as empresas possam medir um pouco melhor as suas vendas. A gente tem um ditado em gestão, e eu sou do mercado de gestão, eu venho de gestão porque TOTOS fabricava software de gestão e fabrica até hoje, esse é o grande carro-chefe, que aquilo que você não mede, você não gerencia. E a gente tem, no nosso entender, e isso é absolutamente perceptível, quase todos nós tratam a área comercial de uma forma bastante artesanal. E a gente precisa trazer ferramentas para lá, para trazer escalas e medir isso de uma forma bastante importante, seja aqui ou seja em qualquer lugar. O Tiago acabou de falar há pouco, né, sobre cada uma das formas de abordagem do mercado, seja com rede social, como você deve medir, como que você não deve, como que você deve ir, e essas ferramentas estão aí para isso. Muito bom. Vai lá, Vini. Primeiro, obrigado a todos aí pela presença. Ele também não te chamou porque você patrocinou. Não, duvido, mas já preparei Mas esse ele discurso sócio, aqui. pelo menos, né? Primeiramente, obrigado a todos aí pelo espaço, pela presença, né, mais uma vez estando com a turma aqui da Atlantic Hub. Por curiosidade, né, nós, como Incandescente, né, que estamos apoiando a Atlantic Hub já há tanto tempo, promovemos, né, o primeiro Atlantic Connection lá na Faculdade de Mauá. Então, a gente está há bastante tempo nessa jornada, o que fez, né, ao longo de todos esses anos, a gente cada vez mais brilhar o olho sobre o olhar das empresas para Portugal e para a Europa e tudo mais. Estamos com o famoso painel que separa os convidados do almoço, né? Porém, acho que um grande benefício que nós tivemos é ter um painel logo após o nosso cliente também falar um pouquinho, né? E o Tiago foi brilhante com as informações que ele trouxe, com os dados que ele compartilhou e como demonstrou a importância do trabalho, né, de marketing e vendas a favor da posição, né, que a Atlantic Hub tem. E parte do que a Atlantic Hub tem são ferramentas de business performance, né? Então, acho que é um pouquinho do que a gente vai trazer aqui para vocês. Só para contextualizar o fato de estarmos juntos nesse painel, né, acho que é interessante também, logo que a TOTOS adquiriu as primeiras soluções de business performance, e com certeza o maior destaque foi a RD Station, né, com o portfólio de soluções da RD, se tornou necessário que as unidades da TOTOS se filiassem, se unissem ou se juntassem às agências, né, especialistas em soluções de business performance. Então, hoje a Incandescente, junto com a TOTOS Sudeste Meridional, possuímos uma joint venture para atuar fortemente nesse mercado, e é por isso que a gente está aqui juntos hoje, né, abrilhantando esse evento. Não adianta fazer o software se não souber entregar o software. Total, né, né? Exatamente. Muito bom. Wilson, o que é business performance e como essa área tem sido muito estratégica dentro do crescimento da TOTOS aí pelo mundo, sem falar em mercados que ela domina no Brasil?
O grande objetivo da TOTVS, na verdade, é ser o advisor em tecnologia dos nossos clientes, né? A gente entende que a gente tem que entregar ferramentas para que os nossos clientes sejam mais proficientes, tenham mais lucro, enfim, e prosperem mais. Em qualquer uma das nossas empresas, a gente sempre trabalha em duas linhas para ser mais proficiente. A linha de gestão, que é a linha onde a gente cuida dos nossos custos, onde a gente cuida dos nossos controles, onde a gente olha os pontos da nossa empresa para que a gente possa melhorar, especialmente naqueles pontos para dentro de casa. E tem a outra linha que a gente tem que trabalhar também nas nossas empresas, para que a gente seja mais proficiente, que é a linha de receita. E a gente, como todos sabem, a gente já era absolutamente conhecido, com um market share brutal no Brasil, na parte de gestão, ou seja, em ferramentas que ajudavam os empresários a cuidar da empresa. E a gente resolveu adquirir ferramentas no mercado, eventualmente desenvolver algumas, para que nós ajudássemos os empresários a medir e trabalhar com uma inteligência mais apurada para que a gente potencializasse as receitas. Então, o que nós chamamos de business performance é efetivamente ferramentas de software que ajudam a gente a aprimorar as nossas receitas dentro das nossas companhias. Vinícius, quando a gente olha o marketing digital, e tanto o portfólio da Agência Incandescente é bastante amplo, né, nesse sentido, como que você tem visto esse movimento de business performance, já que a Agência Incandescente teve dentro da RD o título de Diamond como única do ABC durante muito tempo, já que vocês estão localizados em São Bernardo. Como é esse viés de business performance dentro de clientes que vocês têm hoje atendido? Como você está vendo esse movimento de expansão desse mercado? E também dá uma palhinha se vocês estão pensando em levar a business performance lá para Portugal. Oh, perfeito. Se a gente pegar um pouco a história da agência, né, a história da agência há 15 anos atrás, a gente começa focado em criação e desenvolvimento, né, projetos de site, comunicação de marca e tudo mais. Eu lembro claramente, no momento quando um cliente chegou para a gente e falou assim, tá, a gente está com o site no ar, e agora? Falei, agora o quê? Falou, o que adianta ter o site no ar? O que a gente faz agora? Falei, o site, isso é final dos anos 2000, não era mais o fim. Ele era um meio para atingir alguns objetivos. E é onde a gente começa realmente a olhar por marketing digital, né? Quando a gente chega nessa visão de business performance, eu diria que é basicamente a mesma coisa. Porque chegou um momento onde o marketing, que era ter ali seu conteúdo na rede social, né, disparar o teu e-mail marketing, ele não se sustentava mais por conta própria. Ele tinha que entregar resultado. Então, a visão de business performance é a ferramenta, a solução, os meios, independente de quais a gente esteja usando, para resultado. Então, o olhar de business performance é como marketing e vendas, inbound, campanha, captação de lead, outbound, prospecção ativa. Ele vem para cercar, e acho que é interessante, porque na sacolinha aí tem um flyer que traz todo esse leque de soluções de business performance, porque cada um deles tem uma finalidade, né? Uma composição, um leque de soluções para que você consiga realmente ter uma presença digital. Tem gente que é mais e-commerce, tem gente que é B2B, tem gente que é B2C, e esse posicionamento de business performance caso a caso. Sim, respondendo só a última pergunta, é uma intenção nossa, né, levar isso para lá. Acho que acredito que o Wilson consegue compartilhar bem essa visão da TOTVS, né, de acompanhar o cliente onde quer que ele esteja. E como agência, isso faz total sentido, né? Até foi interessante o Thiago ter deixado, né, o WhatsApp talvez no topo ali da pirâmide, porque um dos grandes desafios que tem de se comunicar com o europeu é essa comunicação que não passa a ser tão intrusiva, assim, como a gente pode dizer, invasiva, né? Porque o WhatsApp, eles já são um pouco mais reservados com relação a isso, né? Então a gente tem que entender exatamente quais são as ferramentas, quais são as ferramentas e o momento de usar essas ferramentas
em cada estado do seu posicionamento de marca. O Thiago trouxe na apresentação dele muito o olhar de inteligência, disciplina, inteligência e processo, né? A gente até pode inverter isso, né? Processo, disciplina e inteligência. E brincar com essas palavras. A TOTVS não brinca. Quando ela entra no mercado, ela entra para fazer efeito. Tanto é que adquiriu a RD Station. Como que vocês estão enxergando esse mercado em transformação com a ação direta da TOTVS, quando a gente está falando de todas essas empresas que foram adquiridas, Wilson? E aqui eu coloco um outro ponto. As nossas empresas, apesar de usarem muita tecnologia, né, quando eu digo as nossas empresas, eu falo do Brasil, apesar de usarem muita tecnologia no digital, ainda é muito amador. A grande maioria das empresas faz isso de forma muito amadora. E quando a gente implementa processo, a gente está implementando inteligência, querendo melhor produtividade. A TOTVS não está brincando nesse mercado, né? De verdade, a tecnologia só tem um grande objetivo, né? Que é dar escala para aquilo que é feito de forma artesanal, né? É lógico que existem outros objetivos, mas eles acabam sendo colaterais a esse. E hoje, quando a gente olha boa parte do time comercial de todas as nossas empresas, a gente vê, por exemplo, o nosso time comercial conversando com os clientes da nossa empresa através de WhatsApp, e a gente, por exemplo, sem gestão nenhuma sobre isso, né? Então, quando a gente fala que a gente precisa trazer processo para que a gente tire a informação da nossa cabeça e ela passe a cair dentro dos nossos sistemas de informação, a gente já falava isso em gestão há muitos anos, né? Cara, não deixa o cara ficar fazendo isso na planilha Excel. Essa informação não pode ser dele, tem que ser da companhia. Da mesma forma que a informação sobre os dados do teu cliente não podem ser do teu vendedor, tem que ser da companhia, né? E se a companhia não conhecer as informações do seu vendedor, você não vai poder melhorar seus produtos, você não vai poder abordar o mercado de uma forma mais correta e, efetivamente, não vai conseguir aquilo que a gente sempre mais quer, que é vender mais, né? Então, esse é o ponto importante de ter processo, conhecer os dados. Se você tiver processo e conhecer seus dados, você vai conseguir mergulhar em cima deles e vai conseguir extrair informação. E aí você usa a inteligência para, com a informação, fazer o que você precisa fazer, que é, voltando ao base to the basis, né? Voltando a vender mais. É isso que a gente precisa fazer efetivamente. Pegando esse gancho, Wilson, vender mais. Acho que, conhecendo bem a história da Incandescente, marketing digital com resultados sempre foi um pilar. Vinícius, como você está vendo essa transformação também do mercado e quais desafios você imagina serem possíveis, né? Ou é difícil prever desafios, né? Mas nessa jornada que vocês também estão enxergando aí de internacionalização, olhando essa dinâmica, marketing digital com resultado para vendas. Boa, perfeito. Acho que foi bem interessante algumas palestras que nós tivemos aqui que anteciparam, porque elas trouxeram, né, algumas percepções de quem já está fazendo isso. E muito do que foi externalizado aqui é uma verdade. O que a gente tem sentido como os principais desafios nesse processo de internacionalização? Primeiro, né, você levar literalmente aquilo que você faz aqui para lá, né, isso não vai funcionar. Então, você comunicar literalmente o que você comunica aqui lá fora não vai funcionar. Só que um grande desafio é você também, entendendo um pouco, né, do comportamento, vamos falar primeiro Portugal. O Thiago falou um lance legal também. A mídia offline. São muito fortes na mídia offline. Porém, como que você conecta isso com o digital? Você chega lá, tem uma propaganda, tem uma publicidade, só que tem um QR Code, só que tem um link que leva para o aplicativo. Eles são menos evoluídos nessa questão digital quando se compara a nós, mas eles conectam as soluções do offline, talvez muito mais, de forma muito mais integrada do que a gente. Aí está uma grande oportunidade. Conectado ao offline, do boca a boca, do metrô, da televisão, pro digital. Isso eu acho que é um caminho interessante.
Só que você não cair na pegadinha de querer ser português. Você não será português. Eu acho que são anos e décadas para você conseguir viver um pouco da cultura. Então, a famosa frase, arroz e feijão bem feito. Faz o arroz e feijão bem feito, tem uma boa comunicação, não queira tentar aplicar a pegadinha da piadinha, porque você não vai fazer a pegadinha. Lá você tem que fazer o bacalhau bem feito. O bacalhau bem feito. Exatamente, né? Fazer o bacalhau bem feito, é isso aí, ó. Boa. Mas o arroz, o bacalhau bem feito, né? Comunicação alinhada, não tenta entrar em querer ser o piadista, você não vai ter ser sagaz para entrar com isso numa comunicação de início. Faz sua produção de conteúdo, caminha como a Atlantic está caminhando, bastante produção de conteúdo, conteúdo em vídeo, conteúdo em texto, trabalha, né, multi-idioma, porque um grande desafio é o português, a língua portuguesa Portugal não é a língua portuguesa Brasil. Cara, trabalha uma linguagem mais universal. Pensa que você está se posicionando Europa. Isso vai ser mais fácil para você iniciar. Depois, com particularidades, aí você vai criando o seu caminho, né? Muito bom. Wilson, quais são os produtos hoje, efetivamente, que a gente tem no mercado de business performance da TOTVS, além da RD, que acho que quase todo mundo conhece? A gente tem uma suíte bastante grande e o que a TOTVS fez foi concentrar todos os produtos de business performance embaixo da bandeira da RD. Então, por exemplo, a gente tem o Exact Sales, a gente tem produtos focados em e-commerce, tipo Shopify, mas, de toda forma, quando a gente fala em business performance, hoje dentro da TOTVS, a gente fala em RD. Então, quais os produtos que não fazem parte da bandeira RD? Não tem, né? Efetivamente, quando a gente fala de business performance, a gente fala de RD dentro da TOTVS. Mas até falando de marketing digital, e aí na área de vocês, muito mais do que na minha, o que eu vejo que é o grande desafio do marketing digital, porque o marketing digital, o grande objetivo é influenciar CPFs. Eu não sei qual que é o nome de CPF lá, não. NIF. Então, como é que eu faço para influenciar NIFs? Aí, efetivamente, eu tenho que conhecer, saber da cultura, dos hábitos, dos costumes, e esse eu acho que é o grande desafio, né? Quando a gente se juntou à Incandescente aqui no Brasil, foi para poder levar aos nossos clientes uma leitura de como utilizar ferramentas de tecnologia de uma forma inteligente para que os consumidores dos nossos clientes cheguem mais rápido ao nosso cliente. Então, é para isso que agências como Incandescente existem. E eu tenho certeza que o grande desafio do Vinícius é aprender efetivamente como funciona a cabeça do consumidor português para ele poder replicar lá o que ele faz aqui. E não vai ser do mesmo jeito, vai ser diferente. O Wilson tocou num ponto que eu acho que talvez não tenha ficado claro para todo mundo, né? Eu estou com, sim, 2 patrocinadores do nosso evento, que fazem muito sentido para estarem aqui no palco. Ainda bem. Mas que vocês fizeram uma nova empresa a partir da TOTVS Meridional e da Incandescente. Afinal, há uma joint venture dessas duas empresas. Sim. Por quê? Para mim é muito simples, cara. Primeiro, porque não tinha absolutamente nenhuma intersecção no que a gente fazia. Segundo, que eu não sei fazer o que ele faz e ele não sabe fazer o que eu faço. E terceiro, voltando à primeira fase, não adianta a gente saber produzir tecnologia. A gente tem que saber entregar a tecnologia. E quem sabe entregar a tecnologia que a gente produz é Incandescente. É lógico, obviamente, os concorrentes da Incandescente. São as agências que estão colocadas por aí. Então, a gente viu muito sentido nisso para que a gente pudesse levar muito mais valor para os nossos clientes. Eu nunca gostei de vender solução de software por solução de software. Eu quero que o cara compre uma solução de negócio e a solução de software esteja lá no meio. E é para isso que a gente fez isso. E como você tem enxergado, Vinícius, essa joint venture em termos de mercado? É fácil explicar que é um braço da TOTVS? É fácil explicar
que tem uma empresa de marketing junto com a TOTVS, como que é esse seu dia a dia? Sabe que primeiro eu comento, né? Quando você vai para o mercado vender, por mais que ERP, né? E eu atuei muito tempo no mercado, né? De gestão, assim, então tenho um pouquinho desse vocabulário, né? Por mais que ERP seja uma demanda de todas as empresas, né? Todo mundo tem que fazer gestão. E todo mundo, se não quiser fazer no Excel, na ponta do lápis, precisa de um software de gestão, né? Mas é árido, né? Um mercado árido para ser vendido. Ninguém acorda de manhã, vou comprar um RP. Ninguém acorda querendo comprar um RP, mas todo mundo acorda querendo ser a primeira posição no Google, todo mundo acorda querendo abrir o Instagram, abrir o LinkedIn e ver tua publicação ali, todo mundo acorda querendo receber uma resposta de um e-mail que você mandou um conteúdo, falando, pô, legal, gostei, vamos marcar uma reunião, né? Então, as soluções que têm o propósito de aumentar a receita, elas são muito mais palatáveis, né? Então, por mais que explicar o contexto Joy Venture, TOTVS, Incandescente, tudo mais, crie muitas variáveis, né? Mas, Vinícius, como TOTVS, né? Quando a Incandescente está implementando a solução da TOTVS, você está implementando do quê? Do RD. Mas RD o quê? Porque tem RD Marketing, RD CRM, RD Conversa. Aí você vira uma baita de uma sopa de letrinhas, né? Então, o que eu costumo dizer é, cara, não interessa a ferramenta. Não interessa se eu estou fazendo no Stories do Instagram ou no orgânico do LinkedIn. Qual é o objetivo? Qual que é o propósito? Deixa que as ferramentas a gente conecta, né? Isso fica mais fácil do cara entender e olhar pelo objetivo e não necessariamente pelos intermediários, né, da conexão das ferramentas. Mas é isso. Boa. Turma, caminhando aqui para o nosso final de painel. Wilson, umas palavras aí para encerrar esse momento pré-almoço, né? Que está todo mundo com fome, tá? A nossa concorrência não é baixa, né, cara? Eu vou dizer que, inclusive, eu estou pensando muito nele. Mas, enfim, de toda forma, o que a gente tem para colocar cada vez mais e de uma forma mais latente, a gente tem que se mexer, especialmente para ferramentas de tecnologia, né? O que eu costumo dizer, que se eu não fizer, meu concorrente vai fazer, e se ele fizer e eu não, ele provavelmente vai ser um pouquinho melhor do que eu. Especialmente para aqueles que não trabalham com boutique, né? Eu faço objetos de arte com o barro do Agreste do Ceará, né? Então, que a gente precisa de escala nas operações. Tragam ferramentas para a empresa de vocês que ajudem vocês a administrarem a escala, seja na gestão, seja em business performance, seja na gestão das suas despesas ou na gestão das suas receitas. Tenho certeza que a vida de vocês todos vai ficar um pouquinho mais fácil. Muito bom. Quero agradecer também a Camila Nistal, que também está aqui, que é sócia fundadora da Agência Incandescente também. Obrigado, Camila. Vini, suas palavras finais aí. Perfeito. Primeiramente para fechar, né? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade da gente falar um pouco, né, sobre comunicação, marketing, vendas, escala, porque a gente sabe o quanto é desafiador fazer isso no Brasil, quanto é desafiador fazer isso para os nossos próprios negócios, né, manter a comunicação ativa e gerando resultado. Mais desafiador ainda é você fazer isso quando você está querendo explorar um mercado novo, né? Um ponto que eu entendo que é super importante, falaria, Vini, é fácil ou é difícil fazer marketing em Portugal ou na Europa? Na verdade, a resposta ela é simples. A dificuldade do marketing, os desafios de comunicação do marketing e da publicidade, eles serão sempre os mesmos. Toda empresa que quer abrir mercado, ela vai passar pelo desafio. Seja de São Paulo querer vender em Manaus, como a gente ouviu falar aqui, seja querer vender em Portugal, seja querer expandir para a Europa. A partir do momento que você tem informação, embasamento, dados, conteúdo para trabalhar, fica muito mais fácil você lançar produto ou expandir mercado. Eu realmente quis fazer um jabá para a Atlantic Hub, porque se você quer fazer comunicação e marketing, o estudo de mercado, o embasamento para a tua empresa estar sólida para dar esse próximo passo é fundamental. Marketing não faz milagre. Se fosse fácil fazer marketing, eu só fazia para mim e ficava rico. Eu faço para os outros, porque é uma prestação de serviço, né? É uma construção de jornada. Se embasado, muito melhor.
Seja para você expandir aqui, seja para expandir lá fora, que com certeza tem outros desafios, como a gente está aqui hoje para aprender. Turma, fico 100% à disposição, no que vocês precisarem, tanto como Incandescente, ou juntos, né, Incandescente e TOTUS, para a gente apoiar vocês com as ferramentas de Business Performance, com os trabalhos de produção de conteúdo, inbound, enfim, ferramentas digitais. Estamos aí, contem com a gente. Obrigado, Vinícius Lúcio. Obrigado, Wilson.